Caros fiéis, não é segredo para ninguém que nós estamos na reta final. Reta final do tempo do Advento, reta final deste tempo tão especial de preparação espiritual para o Natal e para o mistério principal que nós celebramos ali. O mistério da vinda e do acolhimento de nosso Senhor. Nós já meditamos bastante sobre isso, sobre a primeira vinda, em total humildade, sobre a segunda, quando ele virá no final dos tempos, na sua glória, e também meditamos bastante sobre a visita que nosso Senhor faz a nós, quando ele, no cotidiano da nossa vida, bate a porta de nossos corações, de nossas almas, de nossas vidas. Ele que diz: eis que estou à porta e bato. Feliz aquele que abre a porta do seu coração e me deixa entrar, eu entro correndo, nos sentamos à mesa e tomamos juntos a refeição. Lembrando aqui o que já foi dito mais de uma vez, esta é uma bela metáfora que fala da comunhão com Deus, comunhão de vida e de amor, que Deus quer que seja plena. E nós também. Se entendemos o que significa isso, também gostaríamos que fosse pleno. E nós então vivemos em função da busca desta plenitude de comunhão com Deus. Esse é o sentido último da nossa vida espiritual. Pois bem, tendo dito isso, eu gostaria de acrescentar um ponto a essa meditação que já foi bem desenvolvida ao longo destas últimas semanas. E o ponto que eu quero destacar é o seguinte: nós o acolhemos como? Como homem-Deus, como Deus, Filho de Deus, que se faz homem, certo? Já falamos bastante sobre isso. Nós o acolhemos como homem-Deus e Salvador. Este é o ponto que eu gostaria de sublinhar nesta meditação, neste sermão. Ele vem como Salvador. Ora, se ele vem a nós já entendemos isso muito bem, convém que nós o acolhamos com tudo o que nós temos, que nós o acolhamos muito bem, né? E que nós o acolhamos muito bem como Salvador. Concretamente, o que significa isso? Significa acolher a sua obra de redenção, de salvação, fazendo a nossa parte. Tendo a certeza que ele faz sempre perfeitamente a sua e que a coisa só acontece quando nós fazemos a nossa parte. Queria lembrar, já no início desta meditação, deste sermão, que muitas vezes as pessoas dizem assim: não, Deus ele fez tudo perfeitamente, e é verdade, fez e faz tudo perfeitamente. Então, não há nada mais que possamos fazer. Ele faz tudo, eu não preciso fazer nada, cruzo os braços e simplesmente deixo a coisa acontecer. Ora, isso se chama quietismo, isso é um grave erro. Dizer que só Deus faz e eu não faço nada, lembremos-nos daquilo que o próprio Santo Agostinho já destacou no seu ensinamento. A igreja nos ensina isso. Aquele que nos criou sem nós, aquele que te criou sem ti, não te salva sem a tua cooperação. A fé é importante, mas a fé sem as obras, ela é morta e ela não conduz à salvação. Precisamos fazer a nossa parte. Ora, o que significa fazer a nossa parte? Significa acolher de maneira especial e colocar em prática a bendita virtude da penitência. Este é o toque final que eu gostaria de dar nessa sequência de meditações sobre a preparação para bem receber o Senhor. A virtude da penitência. A virtude da penitência, eu estou falando aqui a virtude sobrenatural da penitência, uma virtude moral que nós recebemos junto com a graça santificante, e ela é fundamental. A virtude da penitência, ela está intimamente conectada com a virtude de justiça. E ela gera em nós, a virtude de penitência, a penitência interior, estou falando disso, ela gera em nós uma grande dor e detestação com relação aos pecados, vendo neles verdadeiras ofensas a Deus que são. Esta virtude moral de penitência nos faz ver com clareza e nos arrepender, ver com clareza que de fato o pecado é ofensa a Deus e que isso constitui uma grave injustiça. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e não ofendê-lo. Ofender a Deus vai na contramão deste amor que se quer sobre todas as coisas. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas
de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Isso por quê? Porque é justo, em primeiro lugar, porque é justo. É claro que nós pensamos na importância desse amor como algo útil para nós. Somente amando a Deus assim, dessa forma, nós temos acesso a esta comunhão que será plena no céu. É do nosso interesse amar a Deus dessa maneira, é muito importante para nós. Mas antes, bem antes desse aspecto prático, pragmático, utilitário para nós, nos é útil. Amar a Deus assim, do jeito que ele deve ser amado, é um dever de justiça. Porque ele é o sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas, sendo ele quem é. Quando eu penso ainda naquilo que ele fez por nós, ele nos cria, ele traz cada um de nós à existência, tirando-nos do nada, falando da criação. Estou falando aqui da alma humana, da alma humana. A alma humana sendo diretamente criada por Deus, ela é trazida à existência, sendo tirada do nada. Deus a cria diretamente sem a cooperação dos pais, embora para o corpo ele conte com a cooperação dos pais. Sim, ele nos criou e ele nos sustenta com a sua providência, ele nos envia tantas graças durante a nossa peregrinação na terra, para o nosso sustento e para que nós tenhamos a salvação, para que nós entremos em comunhão com ele. Quantas graças! Enfim, não tem nenhum motivo de ofender a Deus, mas sim de amá-lo sobre todas as coisas. Então, a virtude da penitência nos diz isso, nos lembra isso, nos faz viver esta dor de ter ofendido a Deus, porque está errado, profundamente errado, completamente errado ofender a Deus. Mas não para por aí. A virtude da penitência, ela, inclusive, nos fazendo viver coerentemente com esse primeiro ponto, faz com que a gente busque não mais ofender a Deus. Eu reconheço que é errado, reconheço que é algo injusto. Ora, o que seria coerente fazer daqui para frente? Não mais ofender a Deus, não mais pecar. Nós já sabemos, por experiência, que sozinho não conseguimos, mas com a sua graça e a nossa cooperação a coisa vai. Só que não para por aí, caros fiéis. A virtude da penitência nos leva ainda a um terceiro elemento. Então, vamos lá. O primeiro é a detestação, a dor pelo pecado cometido. 2, o propósito de não mais fazer. E 3, o propósito ainda firme de reparar as faltas cometidas no passado. Sim, porque eu cometo o pecado e ele deixa marcas, e ele traz desordem, ele introduz desordem na igreja, no criado, e exige reparação. Já repararam como a cada confissão, ao final, o padre impõe uma penitência? Muita gente se pergunta, mas eu já fui perdoado ou perdoada? Por que uma penitência no final? Foi perdoada com relação à culpa? Agora a penitência deve ser feita para reparar, para expiar, para compensar a desordem introduzida pelo pecado. Ora, a virtude interior, a virtude sobrenatural da penitência, repito, conexa à justiça, nos faz viver tudo isso. O verdadeiro arrependimento, o propósito firme de não mais ofender a Deus, e depois o desejo de expiar as faltas, e tudo isso por amor. Por que eu falo penitência interior? Porque há as obras, há iniciativas de penitência exterior. Quando, por exemplo, nós praticamos o jejum, isso é uma expressão, ou pelo menos deveria ser uma expressão da penitência interior. Isso se desdobra, isso se expressa numa obra externa, numa obra exterior, em perfeita concordância com essa atitude interior, obra de penitência externa. Ora, tantas são as formas de penitência externa. Mas é claro que a penitência externa, o ato, ou o gesto, ou a obra de penitência externa só terá o seu valor se ela for animada, se ela for impulsionada, se ela for motivada, se tiver por alma esta virtude sobrenatural de justiça, entende? É isso. Ora, começamos a acolher muito bem aquele que vem a nós como Salvador e Salvador do pecado, quando nós então abraçamos e buscamos viver de maneira resoluta e generosa esta santa virtude. Em primeiro lugar, buscando conservá-la. E depois, pedindo a Deus que a aumente, que a aprofunde. E isso só vai acontecer através da oração e da vida sacramental. Deixa eu considerar a coisa por um outro aspecto ainda. Como é que nós acolhemos o Salvador e vivemos toda essa maravilha de maneira positiva? Ora, de maneira positiva, nós falamos do combate ao pecado, não é isso?
Essa é a parte negativa, o pecado como algo negativo, o combate a ele, ok. O que é a parte positiva? A parte positiva diz respeito ao acolhimento, sim, de todos os dons e talentos que Deus nos envia, e mais do que isso, o fato de bem administrá-los. Vamos considerar uma coisa, simples assim. Tudo que nós temos de bom, meditemos sobre isso, tudo que nós temos de bom vem necessariamente de Deus, direta ou indiretamente. Vou repetir. Tudo que nós temos de bom vem direta ou indiretamente de Deus. Ora, qualidades, virtudes, talentos, tudo isso vem de Deus, tudo isso é dom de Deus. E é dom de Deus de duas maneiras, porque vem dele, e dois, porque no final das contas pertence a ele. Tudo isso pertence a ele. Estes dons nos são dados para que sejam úteis para nós, quanto à nossa salvação e santificação, mas pertencem a ele no final das contas. Nós somos apenas, ou pelo menos deveríamos ser, bons gerentes, bons administradores destas graças, dons, virtudes e talentos. Ora, o apóstolo Paulo, nesta epístola, ele diz assim: tudo que se espera de um bom administrador é que ele seja fiel na administração dos bens do seu Senhor. Ora, essa graça eu peço para nós, caros fiéis, que sejamos fiéis administradores e gerentes de todas essas maravilhas que Deus coloca à nossa disposição. E a melhor maneira de fazer isso é buscar viver todas as coisas de maneira ordenada, buscar viver todas as coisas em conformidade com a vontade de Deus em tudo, nas pequenas e nas maiores coisas. Viver todas essas coisas amando de verdade a Deus sobre tudo, custe o que custar, a ponto de carregar isso com generosidade e amor à nossa própria cruz, em associação à cruz do Senhor. Vejam, eu estou tentando aqui em poucos segundos resumir muitas coisas importantes. É uma apresentação sumária daquilo que é o essencial, segundo esse aspecto que eu propus para a nossa meditação. O aspecto, então, negativo já foi dito. Combater o mal. Buscar viver o bem, praticar todo o bem que podemos, viver de maneira ordenada, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, sempre com a ajuda dele, porque senão não vai dar. Se nós pretendêssemos cumprir a vontade de Deus e cumprir os mandamentos de Deus sem a ajuda do alto, sem vida de oração, sabe por que a gente não consegue? Porque não tem vida de oração proporcional ao desafio que nós temos perante nós. Se Deus nos pede algo, quero aproveitar a ocasião para lembrar isso, se Deus nos pede algo, e Ele nos pede, quando, por exemplo, nos comanda isto ou aquilo, nos dá os seus mandamentos, se Ele pede, sendo justo e sábio do jeito que é, se Ele pede é porque é possível. Porque seria uma coisa muito absurda, incoerente, ilógica, injusta, se Ele pedisse algo que não pudéssemos fazer, nos obrigando, inclusive. Se Ele nos pede e nos obriga, é porque Ele nos dá tudo aquilo de que temos necessidade, se nós humildemente recorrermos a Ele. Ele nos dá tudo o que é necessário e suficiente para que a gente faça aquilo, e nos dá em abundância. Mas sabe qual é o problema? Bom, até aí, mais uma vez, caros fiéis, Monsenhor Maurício dizendo a importância da oração e de uma vida de oração séria, a importância dos sacramentos, ok. Mas muita gente dirá, temos tentado, Monsenhor, temos tentado, e quantas dificuldades, quantos desafios, não sei porque não consigo. É aquela história, alguém chega para o padre e diz assim, padre, eu estou muito fraco na minha vida de oração. Eu não tenho rezado. Não consigo rezar. Ah, ok. Eu digo, mas qual é o problema? Alguma enfermidade? Você tem má indisposição? Você não consegue se concentrar? Alguma doença importante? Não, nada disso. Saúde perfeita. Ah? Muito trabalho, então? Dupla jornada? Você tem que fazer outras coisas? Não. Eu tenho uma carga de trabalho razoável. Então, por favor, me explique por que é que você não consegue rezar, sendo que você já entende a importância da oração. É que, na verdade, eu tenho dedicado um pouco mais de tempo a outras coisas. E quando, de repente, a gente vai espremer, a gente percebe que ele está dedicando, aquela pessoa está dedicando um tempo exagerado, desordenado, a outras coisas que não são tão prioritárias ou que não são nem mesmo úteis, perdendo um tempo precioso, enorme. E claro, e ainda vai pretender deixar a oração como última coisa a ser feita, se sobrar tempo, no final do dia. Ah, é? Cansado? Sabe, eu quero concluir com o seguinte, a propósito disso.
São João Batista, ele coloca em prática, ele realiza aquela profecia do profeta Isaías com relação à vinda do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. De que maneira? Derrubando montes, ou abaixando montes e montanhas, preenchendo vales, endireitando os caminhos e tirando os pedregulhos da via. Ora, o que isso pode significar? Quem fala vale, caros fiéis, quem fala vale fala déficit. Algo está faltando, temos que preencher, é uma lacuna, temos que preencher. Está faltando alguma coisa, é um déficit. Quem fala um monte que tem que ser eliminado, abaixado, está falando de algo que está excessivo, algo exagerado. Ora, qual que é o grande déficit? Acabei de dizer, eu vou só relembrar, vou só insistir. Qual que é, na nossa vida espiritual, qual que é o grande déficit vivido por grande parte das pessoas? O déficit de uma oração bem feita, o déficit de uma verdadeira vida de oração. Está faltando isso para muita gente. Tem pessoas que vivem isso muito bem, mas em compensação para tantas, o déficit nisso é impressionante, como esse exemplo que eu acabei de dar. A pessoa não reza. Por quê? Porque perde tempo. Porque não dá prioridade àquilo que deve ser priorizado. Aí eu pergunto para a pessoa, voltando àquele exemplo, por que você não reza? Porque eu estou dando tempo a outras coisas. O que exatamente? Aí a pessoa fala assim, as redes sociais. Oi, a quê? As redes sociais. Fala um pouco mais alto. As redes sociais. Vejam, caros fiéis, é claro que eu estou aqui apelando para um clichê, que não é tão clichê assim. Sabe, eu toco com o dedo nesta realidade que atrapalha a vida de muita gente hoje em dia. O excesso. Não sou contra o uso sábio, inteligente destes meios tecnológicos que nos ajudam tanto. Estes meios tecnológicos que nos ajudam profissionalmente, academicamente, e que nos servem até como meios de sadio entretenimento. Mas tudo de uma maneira regrada, ponderada, parcimoniosa, ordenada. O problema, meus caros, é o excesso. Como para a comida. A comida é boa, serve para alimentar e nutrir o corpo, mas o excesso. Gula. O mesmo vale para a bebida, o mesmo vale para entretenimento e para o recurso a esses meios que poderiam ser úteis, mas que acabam sendo prejudiciais por conta do excesso. Ora, que tal então combater o excesso? O excesso, o exagero de recurso a essas coisas, que muitas vezes acaba sendo nocivo porque coloca com muito mais facilidade e frequência perante coisas que acabam sendo, às vezes, ocasiões de queda. Por que não abaixar este monte? A expressão em latim é humilhar, entende? Deixar esse excesso para que tenhamos tempo, mais tempo, tempo para outras coisas importantes e muito mais importantes, como, por exemplo, cultivar a nossa relação com Deus. Entendem? Ora, o que significa, por exemplo, endireitar os caminhos? Sabe, muitas pessoas hoje caem na seguinte cilada. Estão vivendo de uma maneira não ordenada, de uma maneira que não é direita. E ainda, como se não bastasse, porque não querem deixar esta zona de conforto, elas começam a justificar o injustificável, começam a dizer que é bom aquilo que não é. Ora, vamos nos corrigir com relação a isso. Vamos corrigir a nossa maneira de ver para corrigir a nossa maneira de caminhar nesse mundo e de proceder. O que seriam, por exemplo, as pedras no caminho? Tantas coisas, mas por amor à brevidade eu vou pegar uma só, eu vou sublinhar aquilo que, por exemplo, eu destaquei tanto na última vez em que fiz um sermão aqui no fim de semana, no domingo passado. As pedras que são obstáculos podem representar, por exemplo, aquela excessiva preocupação com a opinião das pessoas. Queremos tanto agradar as pessoas humanas, que nos esquecemos de agradar as pessoas divinas.
Sabe, quando Pedro diz antes obedecer a Deus do que aos homens, ele mostra onde está a prioridade, onde está a ordem. O problema é que nós, claro, estou falando de outras pessoas, não é? O problema é que as pessoas são tão dependentes de likes e de aprovação e que acabam colocando, por exemplo, tudo isso, essa necessidade de aprovação e tais aprovações em primeiro lugar. Ora, não. Deus é o primeiro a ser servido. Deus, amado sobre todas as coisas, a Ele devemos agradar. A Ele devemos obedecer. Isso não significa tratar mal, odiar ninguém, nem desprezar ninguém. Significa simplesmente viver de uma maneira ordenada os relacionamentos sociais. Deus, sim, em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu peço a Nossa Senhora que nos ajude, e que nos ajude através deste meio de devoção tão poderoso que é o Santo Rosário. O Rosário, o terço. Nunca nos esqueçamos deste apoio tão poderoso de Deus através dela e através dessa devoção, que nos ajuda tanto a levar vida ordenada, disciplinada, a bem gerenciar, administrar os bens que Deus coloca à nossa disposição, evitar todo mal. Ora, como a ajuda dela faz toda a diferença. Não nos esqueçamos disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.